Fala galera do canal Descomplicando, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu trago uma análise de filme para você que quer iniciar na área criminal ou que já trabalha na área criminal, é estudante de direito ou apenas curioso da área e quer saber mais sobre como funciona essa área criminal. A análise que a gente vai fazer de filme hoje é do filme Marshall, Igualdade e Justiça. Que filmaço! O filme ele trata sobre o suposto estupro de uma pessoa negra em uma pessoa branca. Isso nos Estados Unidos, que lá está enraizado a parte de racismo, um pouco diferente do que funciona aqui no Brasil, que lá realmente é segregado, é separado, não é algo velado. Então há sim um racismo absoluto lá, onde eles eram separados em locais, em trabalho, etc. Algo sobre-humano. Então, quando isso ocorreu lá, o cara já praticamente foi decretado como culpado. Então, o interessante da análise desse filme, trazendo para o mundo jurídico, é verificar a história do juiz Marshall, que na época era advogado, e como ele utilizava, conduzia o júri e como ele fazia a escolha do júri, que é muito importante para essa área criminal. Então, se você quiser saber mais dessa área, já se inscreve no canal, já aciona o sininho para você receber as notificações de novos vídeos, tá certo? Então, roda a vinheta e vem comigo. E aí, vocês gostam da área criminal? Acha que é fácil? Só chegar lá, fazer uma peça e tá tudo certo? Vocês precisam entender que é toda uma articulação, uma arte, na verdade, para que você possa advogar na área criminal. Tem diversos crimes, tem diversas formas de você se utilizar de uma verdadeira defesa. E o que eu acho interessante nesse filme, que assim como o Marshall, ele procura, eu procuro, defender pessoas inocentes. Inocentes. Você tem uma escolha quando você começa a advogar nessa área. Então, em uma conversa, você com o tempo vai analisando, percebendo, verificando se a pessoa é culpada, é inocente. Então você deve escolher muito bem os seus clientes para que você possa trabalhar com tranquilidade e não tenha problemas com esses clientes futuramente, tá certo? E vamos lá, a análise do filme. Primeira coisa que vocês têm que entender é que o sistema americano é totalmente diferente do nosso sistema. Eles têm a ordem dos advogados dele? Tem, só que como é que funciona? A deles é por estado. Então, para um advogado conseguir atuar em outro estado, ele precisa estar vinculado a um outro escritório que tenha sede no local onde ele pretende advogar. E é isso que acontece no filme. O Sr. Marshall, ele precisa estar vinculado ao escritório. E aí, um dos sócios do Dr. Friedman entra em contato com o escritório do Marshall, ou vice-versa, para eles poderem entrar nos detalhes e, assim, poder trabalhar no caso. O Dr. Friedman, ele é advogado especializado em seguradoras. Ele advoga para seguradoras. Então, lá nos Estados Unidos é muito específico você advogar só num sentido, se especializar só em uma área. Mesmo dentro, por exemplo, da civil, ele se especializa só em seguros, só em contratos, só em dano moral e assim por diante. Então, no caso dele, ele é especializado em seguradoras, seguro. Só que ele trabalhava para as seguradoras. Aí logo no início do filme, o que você verifica? Que ele é muito bom no que faz, muito bom em detalhes, um dos melhores do estado que ele
trabalho. E aí, o que acontece? O estado é Connecticut. Aí o que acontece? Logo no início mostra uma cena onde ele consegue, num detalhe, acabar com a peça do outro advogado. Então o pedido foi totalmente improcedente, totalmente negado. Aí a senhora ainda sai chorando e tal e etc. Porque ele está fazendo o trabalho dele. Ele não, vamos dizer assim, não se importa com as pessoas, vamos dizer, ainda o que está acontecendo, etc. E para vocês entenderem como é que funciona a área, porque às vezes o pessoal não entende, não sabe como é que funciona o trabalho, etc. Acaba culpando o advogado por algo, mas ele está fazendo o trabalho dele e muito bem feito. Por isso, ele é bem pago para fazer o seu trabalho. Bom, mas voltando ao filme, eles fazem um acordo, ele disse que vai acompanhar e tudo mais, ele só precisava estar vinculado e ele achava que ele ia atuar naquele estado. Só que, novamente, a lei nos Estados Unidos funciona de forma diferente. Cada estado tem o seu jeito de criar leis. Eles não são uma espécie de federação, eles são autônomos. Então, cada um tem um poder discricionário de dizer como é que vai ser feito as leis naquele estado. E aí voltamos para essa parte do preconceito. Então tem estado que é com a mente mais aberta, tem outros que são mais fechados, preconceituosos. E é o que ele demonstra nesse filme, que o estado de Connecticut era e tinha um juiz que tinha essa cabeça fechada. Tanto que quando ele entra para fazer o pedido para que ele seja vinculado, junto ao escritório, o juiz questiona ele: mas por que você precisa de um advogado de fora? O senhor é muito bom advogado daqui, o senhor não tem capacidade de fazer isso? E aí ele fala: não, mas eu sou advogado civil, eu não sou criminalista. Aí ele fala: não, mas você tem capacidade de fazer do mesmo jeito, não vejo por que ter outro. Aí eles insistem, aí ele fala: não, então eu deixo o senhor como advogado principal, ele vai ser seu auxiliar. E tá decidido, acabou. Porque lá também ele tem um poder discricionário lá, o próprio juiz. Entendeu? Só quem vai negar, reverter isso seria a Suprema Corte deles lá, que seria o nosso STF. Mas, continuando, então ele tem que aceitar, porque ele viaja os estados, como ele diz numa parte do filme, não apagando incêndios, mas procurando o fogo, para ele poder fazer com que a justiça chegue às pessoas, no caso é a causa deles, pessoas negras que foram cometidas de algum crime que elas não cometeram, são inocentes, e ele vai lá trazer a justiça para elas, não tem condições de pagar. E é o que ele tenta fazer lá. E logo no início, eu acho importante isso, ele pergunta para o réu: você cometeu esse crime? Você estuprou aquela mulher? E aí ele diz não. E ele utiliza algumas técnicas interessantes de persuasão. Ele é incisivo, ele pergunta, olho no olho, ele pergunta sobre detalhes. E você percebe essas técnicas sutis que ele utiliza no decorrer do filme. E é onde o outro advogado, o Dr. Friedman, ele começa a observar esses posicionamentos e como é que ele vem fazendo e assim por diante. Bom, aí ele precisa convencer o Sr. Friedman a advogar junto com ele, que a princípio ele não quer, mas ele acaba cedendo, aí diz que ele é muito persuasivo e tal, etc. E ele começa a utilizar algumas técnicas, ele diz: você vai fazer o que eu disser para você que você tem que fazer. Aí ele fala: mas por que eu vou fazer isso? Aí, porque você não sabe nada de direito penal, você precisa de mim e eu preciso de você. E é verdade. Bom, ele começa a instruir ele, só que nesse momento, que é o interessante lá, que ele começa a instruir ele como fazer, ele percebe que ele pode fazer isso pelo país todo, com mais pessoas, com mais advogados. Ele fala: eu preciso de mais advogados como você. E aí, uma das principais técnicas que vocês precisam verificar ao assistir o filme e prestar bastante atenção é a parte que ele utiliza as expressões, o corpo. Ele pergunta:
se a pessoa viveu na cidade, se ela conhecia ou deixava de conhecer a pessoa, quais os ambientes que ela frequentava, se ela estudou ou deixou de estudar, se ela é instruída ou não é instruída. Sutilmente, se é uma pessoa, no caso lá, se tinha tendências a ser racista ou não, para que ela pudesse responder como ele gostaria, e o modo como o Ministério Público, no caso deles lá, que seria o promotor, também escolhe. Você precisa verificar posicionamento da pessoa que vai ser escolhida, posição religiosa, política, se for o caso, grau de estudo, de entendimento que ele vai ter do caso, para que ele possa opinar naquele júri, certo? Então vocês precisam observar todas essas situações. Outra coisa muito interessante, talvez poucos observem, é que tudo influencia no júri. Então, recapitulando, primeiro, o posicionamento, as opiniões das pessoas que serão escolhidas para compor o júri, com aqueles detalhes que a gente já viu. A imprensa influencia sim no julgamento. Verifique que no filme, no início, ele nem dá entrevista. Ele tira uma foto, pode dizer que ele está ali no local, que vai haver um julgamento. Depois, quando o juiz de direito começa a tolir algumas, vamos dizer, prerrogativas dele como advogado, que no nosso caso seria chamado de cerceamento de defesa, que isso não ocorre em outros estados lá, que apesar de cada um poder legislar, eles seguem um parâmetro, que é o da Suprema Corte. Então a lei tem que ser igual para todos. Então é justamente isso que ele começa a demonstrar lá. Então ele não dá entrevista, ele passa direto, ele puxa o colega dele, o Dr. Friedman. Só que quando ele vê que os direitos dele estão sendo tolhidos, que ele não vai conseguir fazer o trabalho dele do jeito que ele deveria, ele começa a dar entrevista do jeito que ele quer que aconteça. Então ele começa a falar que os direitos em determinados estados, inclusive aquele que ele estava participando de julgamento, estava sendo tolhido. Ele começa a dizer estado tal, 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 e aqui o juiz é racista por causa disso, 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 assim, sensado. Ele fala, mas não indiretamente. Percebam isso. Ele fala de forma indireta. Obviamente, o Dr. Friedman, ele percebeu. Ele falou, você detonou o juiz agora, estamos ferrados amanhã. Ele falou, não, muito pelo contrário. Agora todos vão estar de olho na gente. Que era justamente o que ele queria para aquele julgamento. Então, a mídia ela pode ser favorável ou ela pode ser desfavorável. Nós vemos inúmeros casos onde a mídia atua e ela começa de um jeito que ela quer vender algo, ela quer achar um culpado, ela precisa dar um culpado à sociedade, que a sociedade tem esta mania de querer um culpado logo, sem se atentar para os fatos. Por isso que existem casos e casos. É óbvio, tem uns casos que estão na cara. Mesmo assim, ele deve passar pelo devido processo legal. Porque tem uns casos desse, por exemplo, como a gente viu, falando do caso de estupro, que não era bem o que estavam contando. Então, no decorrer do processo, foi verificado que havia outras situações e que provavelmente nem ocorreu o estupro, como acontece no filme. No filme verifica-se que ele não cometeu o estupro. E esse é o fato mais importante. Veja que ele instrui o colega dele. Ele diz, o promotor vai fazer isso, isso, isso. Você tem que falar assim, assim, assim. Quais são as partes que ele instrui? Depois que você já viu o posicionamento de cada jurado, depois que você já utilizou, se for o caso, a mídia ou a imprensa, depois que você já utilizou
das técnicas de defesa dentro do júri, quais são os outros pontos que você tem que observar, além destes pontos que a gente está falando? Vocês sabem, será? Qual ponto? Conseguem ver no filme que além dele fazer uma boa peça, uma defesa, que é normal, isso é, vamos dizer, o básico da defesa. Mas o show, vamos dizer assim, que ele faz lá dentro com a situação é o toque primordial, que ele não deixa nada para a promotoria, porque ele ataca todos os pontos que a promotoria iria atacar. Então ele fala da reputação do cara, ele fala dos antecedentes criminais dele, ele fala do réu ter mentido e o porquê dele ter mentido. Então ele muda o posicionamento, ele não deixa nada para o promotor atacar. Então essa é uma estratégia muito interessante, porque se não sobra nada para o cara bater, para o cara falar, o que ele vai argumentar? O que ele vai dizer? Se o advogado já falou tudo, já demonstrou tudo, ele trabalhou com verdade, com clareza no caso. Deu para pegar então? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar as outras notificações dos próximos vídeos. Deixe seu comentário, deixe eu saber o que você quer saber e se eu posso te ajudar em algo mais, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.